Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, aqui a gente se junta tudo para em uma hora discutir quais são realmente os desafios para construir uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Então aqui a nossa prioridade é falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, temas que são fundamentais nessa jornada rumo ao bem viver. Mas é claro que aqui também cabe todos os debates quentes que estão pegando fogo no Brasil sobre economia, política e também o que acontece fora do país, a política internacional. Tudo isso cabe nessa caixinha chamada Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te convido então para essa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Reforma tributária. Bebidas alcoólicas vão ficar mais caras e isso é motivo de comemoração e a gente vai entender o porquê. Glifosato. Como a Monsanto impôs a substância cancerígena para a agricultura e por que o seu uso não é proibido no Brasil. Cozinhas solidárias são ferramenta de organização social no Rio Grande do Sul. Há poucos dias das convenções partidárias, 6 capitais não têm mulheres na disputa pela prefeitura. Democracia em risco. Evento debate avanço da extrema-direita no centro do capitalismo. E o Festival Latinidade celebra a potência e promove o reconhecimento de mulheres negras em Brasília. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. A semana passada foi bem tumultuada lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, por conta de um assunto que mexe no bolso de todo mundo, então é isso que chamou tanto a atenção, sem dúvida. A gente está falando da reforma tributária, que teve a primeira lei de regulamentação sobre o consumo, é um processo longo, ainda vai passar para o Senado, com certeza vai voltar, outras leis vão aparecer, é o início de um processo, mas é muito importante a gente já começar a acompanhar desde agora com lupa, para poder entender como isso vai impactar no nosso bolso, e mais do que isso, a população como um todo, se de fato essa reforma tributária vai vir para beneficiar a população ou é só mais uma maneira aí de maquiar as coisas e não mudar exatamente como funciona essa pirâmide do nosso país. Para entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem aqui o prazer de receber uma das pessoas que acompanha com lupa todo esse debate e está também, sem dúvida, acompanhando cada passo. É Paula Jones, ela é diretora executiva da CT. A CT é nossa parceiraça, sempre está aqui no Brasil de Fato, no Bem Viver, nos ajudando com essas análises fundamentais para entender o que está acontecendo no ramo da saúde pública, mas também quando envolve com dinheiro também, as coisas se correlacionam bastante. Paula, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer te receber aqui, a CT, sempre é uma alegria quando ela está aqui junto com a gente, viu? A gente que agradece aí pela oportunidade de fazer esses debates tão importantes, né? Paula, uma questão, a gente já falou, um assunto que dominou sem dúvida foi a carne, né? A gente pode falar um pouquinho sobre ela, que ela acabou sendo incluída ali numa taxação específica, foi um assunto que dividiu bastante opinião, a gente pode ouvir um pouquinho melhor a opinião da CT, mas eu acho que uma coisa bacana para a gente falar agora é sobre o álcool, as bebidas alcoólicas, que trouxe alguns ineditismos. Eu queria primeiro entender, afinal, qual que é a situação da bebida alcoólica nessa primeira fase da lei complementar da reforma tributária. Já comentei que as coisas ainda não estão definidas, mas qual que é o panorama que a gente tem nesse momento? Em relação ao texto que foi apresentado, né, pelo Poder Executivo para o Legislativo, mudou pouca coisa, né, em relação ao álcool. Segue sendo o texto que foi aprovado, segue sendo um modelo de imposto misto, que é o que a gente defende, que é baseado nas melhores práticas. O que ele mudou, você tem um elemento, né, de imposto específico e você tem um elemento ad valorem, né, que é, né, uma parte do imposto. O que mudou em relação ao texto apresentado e esse que foi aprovado na Câmara foi que agora, antes era só o imposto específico que tinha a questão do teor alcoólico, né? Agora esse ad valorem pode ter também, não tem que, né? Ele pode ter a questão também do teor alcoólico como parte desse cálculo de quanto vai ser, né, o valor do ad valorem, né, que é pelo valor do produto.
Na verdade, isso é claro que estava, não sei, talvez algumas pessoas tenham acompanhado isso, mas talvez muita gente não. Estava uma briga até interessante entre a indústria de destilados e a indústria de cerveja, né? Uma, né, defendendo que não, álcool, é tudo igual, né? E a da cerveja dizendo não, tem que fazer né, um imposto tem que ser por dose. Aí até acho que falando um pouquinho sobre isso, né, Lucas, porque sempre ajuda a esclarecer, porque eu acho que é uma coisa que confunde até a gente, né? O que que as melhores práticas dizem, né? As evidências aí que tem disponível. Obviamente, você não vai comparar, né, o volume de uma dose de destilado e dizer que uma dose de cerveja do mesmo tamanho é a mesma coisa. Você compara por unidade em relação ao que as pessoas consomem, né? Então, assim, uma lata de cerveja é equivalente a uma dose de destilado. É isso, né? Quando a gente fala de você fazer uma tributação que seja equivalente ao volume, né, daquela bebida que você está tomando. Então, o que indica, né, na verdade, um pouco até do que a cerveja vem defendendo. Não é que a gente vá concordar com a cerveja, não. Mas essa coisa por volume, né, de álcool, né, a gramatura de álcool naquela bebida em particular. O que a cerveja conseguiu foi tirar manter, ter esse elemento também por dose nas duas partes do imposto. Mas, na realidade, o que vai definir se isso vai ser bom ou não vai ser bom para a saúde pública vai ser o que vai acontecer daqui para frente, que vai ser justamente a definição da alíquota. E aí tem vários outros elementos que são importantes da gente levar em consideração, né? Se você pensa em termos de Brasil, a cerveja é altamente consumida por uma parcela muito expressiva da população. E a pessoa ela não toma uma dosezinha de cerveja, né? Normalmente você senta, você toma várias cervejas, vários chopps, ou seja lá o que for. Mas isso, assim, obviamente o lobby da cerveja é muito forte, mas o lobby do destilado também ele se apresentou bastante ativo aí nessa discussão como um todo. Mas aí voltando, né? O que vai ser determinante vai ser a alíquota. A alíquota ela tem que ser adequada para a gente conseguir alcançar as metas de desincentivo ao consumo, porque o imposto seletivo é para isso, né? Aí eu vou só fazer um parênteses, Lucas, porque imposto é o tipo da palavra que todo mundo tem pavor, né? Sai correndo tudo menos imposto. A quantidade de meme que está rolando agora por conta da reforma tributária, né? Todo mundo apavorado, vai aumentar a carga tributária e tal. O objetivo da reforma não é aumento de carga tributária, é uma reorganização do sistema tributário, né? Por isso que é tão importante a gente estar tão atento para a reforma tributária. É importante fazer essa reorganização. Nosso sistema tributário ele tem um monte de distorção. Mas é claro que ele tem um monte de distorção em função de vários lobbies. E esses lobbies é óbvio que eles não desapareceram, né? Eles continuam ali muito firmes e operantes, né? Então, a gente precisa continuar tomando muitos cuidados, né, para que a gente consiga uma alíquota adequada para diminuir o consumo. O que que isso significa? Que no final das contas, se você paga muito pouco imposto para um produto que tem enormes custos à saúde pública, à saúde das pessoas, custos ambientais, lá na frente todos nós estamos pagando essa conta, consumindo ou não aquele produto, né? Então, quando você fala de imposto seletivo para produtos nocivos à saúde, é isso que se tenta corrigir, porque não é justo que você lá na frente esteja dividindo a conta de hospital de todo mundo que adoeceu pelo consumo daquele produto. É justo que o preço final daquele produto incorpore um pouco desse valor. Então, o imposto seletivo nada mais é do que isso, né? Ele tenta corrigir problemas que a gente tem com o custo daquele produto que é artificial em relação ao que ele custa para a sociedade. Então, assim, em linhas gerais, acho que é isso, né? A grande mensagem. Sim, uma mensagem difícil, até um pouquinho árdua de É, engolir, porque é muito importante isso que tu traz, né, Paula? A reforma tributária não está aí exatamente para mudar o imposto geral, esse não tem sido o debate, mas sim fazer uma melhor equalização de como tem sido todas essas tributações em diversos produtos no Brasil. Mas acho que é importante também a gente ser franco que no final de tudo, se as coisas derem certo, a expectativa é que a cerveja e outras bebidas alcoólicas no final fiquem mais caras. A gente deve ter esse resultado final, inclusive, é uma expectativa
expectativa da CT e outras entidades que estão aí acompanhando, pensando na saúde pública. E eu acho que essa é a mensagem mais difícil da gente passar, de tentar entender por que é um avanço a gente, no final, alguns produtos que são de consumo diário, quer dizer, diário, claro, que depende de cada pessoa, mas são de consumo cotidiano, fazem parte do nosso imaginário popular, e no final a gente vai comemorar eles estarem mais caros, mas é justamente por isso, por uma conta fechar, né, por um bem maior fechar, para entender que para ter um SUS que consiga atender todo mundo, a gente precisa ter que uma parcela do que é ofensivo para a nossa saúde também esteja custeando. Essa mensagem, como que você entende que precisa ser passada, Paulo? Você acha que essa mensagem está sendo devidamente comunicada, seja pelo governo, pelo Congresso? Porque me parece que além de convencer o lobby de estar conseguindo adequar todas essas pressões, o governo também precisa estar, o Congresso também precisa estar atuando nos memes, né? Também tem que controlar um pouquinho dos memes que ficam aí para passar a devida mensagem correta para a população. A gente não pode mentir para a população, né, Lucas? Assim, é importante falar, sim, o objetivo final é que aumente o preço desses produtos, mas aí a gente precisa falar também que, olha só, a gente está falando de uma categoria de produtos que não são essenciais à nossa vida, né? A gente está falando de uma categoria de produtos que são supérfluos, que são, né, não são necessários. Ninguém está dizendo que é proibido nada, tá? Né? Mas, assim, eles têm que pagar o preço do que eles custam. Então, assim, até para a própria pessoa, bom, é melhor que ela tenha mais dinheiro, talvez, para consumir cultura do que para consumir cerveja, ou que ela tenha mais recursos disponíveis, que ela seja estimulada a diminuir o consumo daquele produto especificamente, né? Ou em vez de beber 5 garrafas, sei lá, vou beber 2, entende? Assim, você, né, dosar um pouco, porque a gente sabe que preço é um fator muito determinante para o nosso consumo de qualquer coisa, né? A gente pode dizer que não, né? Mas para a maioria das pessoas no mundo, né, seres humanos normais, né, o preço ele é um fator muito determinante, né? Tirando aqueles que consomem mesmo para mostrar que podem consumir coisas caras, né? Claro que tem essa categoria aí, né? Mas de um modo geral, a gente se desestimula. E o que a gente pretende, tanto é que a gente está falando da reforma tributária do imposto seletivo, defendendo que seja para álcool, para tabaco, para alimentos ultraprocessados, para armas e para agrotóxicos, né, que ficaram de fora do imposto seletivo, né? Então acho que é bom também olhar para esse todo. Por quê? A gente justamente quer que os produtos que são bons para a saúde, eles fiquem mais acessíveis. Então, de novo, você tem que dosar, né, esse custo do quanto que cada produto paga de imposto. Você tinha me perguntado da carne, né, Lucas? Eu acho que esse é um tema Vamos falar sobre a carne, que acho que é muito importante isso, né? Também isso que bem... você traz, que algumas questões, a gente quer também que algumas coisas aumentem a taxa, justamente para outras diminuir, e no caso a gente fala da cesta básica. Mas daí, será que a carne entra dessa maneira ou ela ficou ali um pouco atravessada, ficou uma carne de segunda? Qual que é a conclusão, Paula? Olha, a gente já fez várias simulações, tá? Porque tem até um simulador aí, uma conta do Banco Mundial fez, né? Que você faz simulações do que você inclui, o que você retira, em qual alíquota. Então a gente fez algumas simulações. Assim, importante dizer que carne a gente precisa separar carne in natura de carnes ultraprocessadas, tá? Carnes ultraprocessadas, elas não têm que ter isenção de maneira alguma. Agora, para a gente conseguir dar isenção para carne sem você encarecer todos os demais produtos, né, que você compra, você precisa onerar mais em algum lugar. Porque se a gente só botar isenção para carne, a gente vai aumentar aquilo que chamam de alíquota de referência, que hoje está em 26,5%, que não quer que aumente, mas se você conseguir manter aqueles 26,5%, o ideal seria, a gente fez os cálculos, se você incluir essas outras coisas, os alimentos ultraprocessados, alto em teor de açúcar, né, você vai conseguir diminuir essa alíquota, você consegue, a gente já fez as classificações lá, mas se você colocar só coisas bem supérfluas, biscoito recheado, guloseimas, né, balas, caramelos, etc., e bebidas açucaradas, tal, que já estão, mas você colocar mais categorias também de ultraprocessados, você consegue incluir as carnes in natura, tanto, né, bovina, suína, aves, e ainda diminuir a alíquota de referência. Se você só colocar as carnes todas do jeito que colocaram agora, você vai aumentar a alíquota de referência. Então, acho que isso é uma parte da discussão muito técnica, só de fazer aquela continha de número. Outra parte da discussão que a gente considera importante
é que a carne não é só o elemento da saúde ou de quanto que isso vai impactar na alíquota de referência. Você tem toda a questão ambiental. A gente não deveria estar estimulando o consumo diário de carne, né? Acho que tem mil campanhas aí que falam também sobre isso. A segunda-feira sem carne. Então você tem outros elementos aí que, quando a gente lá atrás discutindo sobre o que seria ideal, o que deve ser objeto de benefícios por parte do Estado, a gente sempre vem da ótica que, assim, olha, tem que ser bom para a saúde, tem que ser sustentável e tem que levar em consideração a questão das injustiças e das desigualdades no Brasil. Então, você precisa levar em consideração esses três elementos para fazer um desenho tributário, uma arquitetura tributária que seja a melhor para a população brasileira. Né? Então, assim, eu acho que esse tema da carne ele é muito controverso, é óbvio que em termos de opinião pública, né, foi o que mais ganhou as manchetes de jornal, é o que todo mundo, o que bom, a carne vai ficar mais barata e etc e tal, mas eu acho que é importante a gente debater isso e problematizar um pouco também, né, não ficar só assim achando maravilhoso, porque linhas gerais, todo mundo acha maravilhoso porque zerou o imposto, mas isso tem um custo, né? Tem um custo de desmatamento, tem outros custos associados que precisam ser considerados também, né? Então é um debate difícil, né? De novo, o nosso debate não é fácil, o que Sim, a gente sim. defende. Às vezes tem que defender contra o consenso público, contra o que as pessoas gostam, e isso dificulta, mas é muito importante, é por isso que é importante esse diálogo para a gente justamente enaltecer e colocar todo em evidência o que precisa ser conversado. Mas você estava conversando como também tomou conta um pouco do debate público e me fez pensar, tu acha que talvez essa influência, esse domínio que a carne fez com que a reforma tributária parecesse que estava se resumindo a isso, foi uma cortina de fumaça, talvez para usar essa expressão, para que as armas tivessem passado do jeito que passou, porque é quase inconcebível no país do Brasil que a gente não tem uma vontade armamentista, a gente teve um plebiscito que já faz bastante tempo, mas de fato ele mostrou que o Brasil não tem uma vontade de ter uma arma em casa. É claro que tem muitas pessoas que têm esse desejo, mas não é algo que domina a população brasileira. Então a gente tem a explicação do lobby, que é forte, mas mesmo assim surpreendeu a CT e todo mundo que está acompanhando as armas sem passado de uma maneira tão livre assim da isenção de imposto? Olha, a gente lamenta profundamente, né? Inclusive, né, a gente está aí na parceria junto aí com todas as organizações que estão aí na linha de frente aí, né, nessa discussão sobre o imposto de arma, que na verdade ele está tendo uma redução absurda, né? E assim, assistindo lá a narrativa de quem defende, né, o imposto de arma como um imposto igual que você paga num caderno, né, numa caneta, que é completamente absurdo isso. É uma narrativa que é na linha daquela de quem está defendendo da bancada da bala dentro do Congresso, né? Era aquela assim, eu ouvi algumas das falas e são aquele discurso absurdo achando que com uma pessoa com arma para se defender a gente vai ter mais segurança pública. A gente sabe que isso é uma grande falácia, é exatamente o contrário disso, né? Na verdade, quanto mais arma em circulação, mais vítimas morrendo por conta de armas de fogo, e pior a situação da segurança pública. Mas tem uma parcela lá, né? Infelizmente, eu acho que o nosso Congresso hoje ele não reflete a opinião pública, né? Assim, não diretamente. Eu acho que assim, quando a gente faz, ele é muito dominado aí por essas bancadas aí que praticamente mandam na pauta, né? Então, assim, surpreende pelo descolamento com a opinião pública, mas não surpreende pela configuração do Congresso hoje, né? Então, assim, é surpresa, mas não é, porque a gente já sabia que, até o próprio relator da reforma declarou isso mais de uma vez, que a gente já tinha perdido as armas na emenda constitucional. As armas já poderiam ter entrado lá, assim como outros produtos, outras coisas já entraram na emenda constitucional. Então, a gente já perdeu naquele momento e não conseguiu recuperar essa perda agora na hora da aprovação do texto na Câmara, né? Mas isso é devido à configuração do Congresso. E, infelizmente, você tem uma extrema-direita aí que está conseguindo, né, sei lá, conquistar pessoas com essas narrativas aí, vendendo, enfim, esse discurso de que você vai se defender tendo uma arma em casa.
E outro fenômeno que eu acho interessante, mas aí ele também é explicado pelo mesmo motivo, pela configuração do Congresso, é o agrotóxico. Se você olhar para a opinião pública é extremamente favorável à regulação de agrotóxicos. A gente vem medindo isso há anos, né, com relação à doação das empresas de agrotóxico, com relação ao imposto de agrotóxico. A gente mede isso há anos e a opinião pública é extremamente favorável à regulação pesada dos agrotóxicos, e o que o Congresso faz é exatamente o contrário. Então, a questão dos agrotóxicos, ela também só reflete esse Congresso que a gente tem aí, né? Então, um pouco a pergunta, ela vai além dessas áreas específicas, como você fazer para eleger pessoas que estejam mais em coerência com o que a população realmente quer, né? Eu acho que falta coerência quando a gente olha para isso. Aí tem outras explicações, né? Que vão desde as fake news até a falta da habilidade de regular as mídias, né? As redes sociais, né? A nossa incapacidade de regular as plataformas e a Big Tech aí, né? Tudo isso ainda vai ter um segundo round, digamos assim, no Senado, né? Que não necessariamente as coisas vão mudar, inclusive acho que a expectativa não é muito essa em relação aos agrotóxicos e às armas, mas então só para a gente fechar a conversa aqui, todo mundo que está nos acompanhando entender quais são os próximos passos. Agora esse texto ainda vai para o Senado, que não tem uma expectativa de muita pressa, deve ser só para o segundo semestre, daí depois pode voltar para a Câmara dos Deputados para mais algumas mudanças, e de qualquer forma, independentemente de quando tudo for aprovado, só em 2032 que tudo isso vai passar a vigorar. Tem algumas coisas que desde antes, de uma maneira gradual, mas oficialmente só em 32. São esses os próximos passos, né, Paula? São. E lembrando que esse ano a gente tem eleição municipal, né? Então, acho bom que esses debates estejam acontecendo. Eu acho que pela declaração que o relator fez, né? O relator no Senado fez, que inclusive é uma das pessoas aí que representa muito o lobby aí dos refrigerantes na Zona Franca, né? Que é uma questão isso. Mas, né, na verdade, ele já declarou que não vai votar em regime de urgência, e como a gente vai ter um funcionamento muito curto, né, tanto da Câmara quanto no Senado, agora no segundo semestre, por conta das eleições, eu acredito que isso não vai, já que vai passar em todas as comissões, não vai ser regime de urgência, e eu acredito que talvez isso só vá ser aprovado no primeiro semestre de 2025, né, sendo mais realista aí com o contexto agora. E que continuemos fazendo o debate, porque é importante que ele seja feito. Eu acredito no debate, eu acredito nas evidências, e apesar do contexto desfavorável, a gente não pode deixar de acreditar que a gente consegue fazer diferença sim, trazendo as informações, né, para as pessoas formarem a própria opinião sobre o que está acontecendo. Exatamente. Vamos tentar fazer com que esse tempo seja útil para a sociedade, aproveitar que ainda vai ter Exatamente. um ano, provavelmente, para a reforma tributária de fato ser consolidada, para a gente conseguir trazer o que precisa de fato ser discutido. Eu acabei de conversar, a gente acabou de conversar com Paula Jones, ela que é diretora executiva da CT, e nos ajudou a destrinchar que reforma tributária é essa que os congressistas passaram a semana passada inteira discutindo e, afinal, como isso vai impactar a nossa vida. Paula, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade da CT para nos ajudar a entender o que precisa para a gente conseguir construir esse país juntos. Obrigada, Lucas. A gente que agradece. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente aproveita então para lembrar um recadinho super importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Saber que dá para retransmitir de graça o nosso programa, nossa rádio comunitária, regional, educativa, seja o que for, a gente vai ficar feliz demais de saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias colocam o nosso programa na grade. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Vamos falar agora sobre as cozinhas solidárias e organização popular. No Rio Grande do Sul, militantes de 8 estados do país e mais o Distrito Federal estão mobilizados para a reconstrução de casas e distribuição de marmitas. A Brigada Nacional de Solidariedade, que é formada por vários movimentos sociais, tem também reforçado o trabalho das cozinhas solidárias nas periferias de Porto Alegre e Canoas também. Uma das lideranças que tem atuado nesse sentido é Paulinha Silva. Ela é militante do Levante Popular da Juventude, diretora de Políticas Sociais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, além de ser uma liderança engajada na Brigada Nacional de Solidariedade. Bom, ela foi entrevistada pelo Podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, que é comandado por Kátia Marco e Ayrton Centeno. Para escutar essa prosa, a gente vai começar um pouquinho entendendo o que é a Brigada Nacional de Solidariedade. A nossa Brigada Nacional de Solidariedade ela é uma iniciativa dos movimentos sociais. São eles o Levante Popular da Juventude, o Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores por Direitos, o Movimento Brasil Popular, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, e o Projeto Mãos Solidárias. Os movimentos, diante das enchentes que nós assistimos acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, com todas as formas que a população foi afetada, a gente entendeu que era necessário ter um reforço nas iniciativas que o próprio Estado já estavam construindo, Então, os movimentos presentes já aqui no Rio Grande do Sul já estavam fazendo muita coisa. Os próprios multirões, as cozinhas solidárias. E a gente viu que era importante, fortalecer as iniciativas, porque é uma demanda muito grande. O poder público ainda está muito devagar em atender tudo aquilo que a população precisa. Então, a gente veio construir a brigada para fazer as ações emergenciais, tipo essas coisas de combater a fome, a limpeza e tudo mais. Mas, para além disso, não é uma brigada só pragmática do trabalho, mas que a gente pudesse contribuir também no processo de organização social. Que a gente desse conta de responder à emergência, mas também contribuísse com a formação política, tanto dos brigadistas que veio para cá. O Rio Grande do Sul é uma escola de organização social, então também é uma relação de troca, a gente aprende muito com a luta do Estado, mas que a gente também pudesse dar esse reforço nas ações e ajudar ali no fortalecimento da organização das pessoas. A Brigada está atuando também junto às cozinhas solidárias. Essa ação das cozinhas solidárias já vinha sendo pensada mesmo antes das enchentes. O Levante Popular da Juventude foi um dos primeiros movimentos a apoiar a montagem de uma cozinha solidária ainda no 1º de maio na Vila Cruzeiro. Hoje a Brigada atua junto a 8 cozinhas solidárias. A gente, no 1º de maio, o Levante aqui no Rio Grande do Sul ia fazer, já estava organizando as cozinhas como uma ação para o Dia do Trabalhador. E aí, como já ali no começo de maio as enchentes começaram, nós fomos recebendo demanda e fomos mantendo as cozinhas para poder atender a população atingida. Mas, para além disso, as outras pessoas que já vêm passando fome há um tempo, Então, são essas 8 cozinhas que a gente constrói. A cozinha do Barracão ali na Vila Cruzeiro, uma cozinha que a gente começou do zero. Mas tem outras cozinhas que já funcionavam com as lideranças comunitárias com muita dificuldade, que a gente tem contribuído na estrutura, no trabalho também. Então, é um processo muito nobre, das cozinhas. A gente realmente tem um grupo de pessoas que não dormem com fome porque essas cozinhas existem. Se elas não existissem, essas pessoas estariam passando fome. Fora o trabalho, a importância, a relevância que tem pra gente poder aprender com essas lideranças comunitárias, com essas mulheres das periferias que estão ali, mesmo sendo pobres, sendo extremamente generosas e contribuindo, para as pessoas terem nutrição. Mais do que alimentar ali, o estômago, elas também alimentam a alma das pessoas que se sentem acolhidas porque essas marmitas chegam até elas. E a Brigada tem contribuído, a gente tem ido nessas cozinhas para ajudar a estar lá com elas trocando ideia, aprendendo sobre a história da cozinha, da comunidade, mas descascando cebola, lavando as panelas, montando as marmitas, escrevendo, tem que colocar ali na tampa a data, a cozinha, qual cozinha é, uma mensagem. Então a gente tem contribuído nesse trabalho extremamente valoroso. Que trabalho bonito e cheio de solidariedade que essas cozinhas solidárias despertam na gente, E como a Paulinha disse, é um alimento que alimenta para além do estômago. É um alimento também para a própria organização comunitária. A Paulinha conta um pouco mais pra gente sobre esse processo das cozinhas como organização social. A cozinha, ela é uma ferramenta hoje de organização social. E nós do Levante temos buscado muito, nós estamos apostando muito nessa ferramenta para nos ajudar em
inclusive, a envolver a própria juventude do território para ter essa relação de colaboração e de continuidade do projeto. Na cozinha, né, para ela acontecer, envolve várias coisas. Envolve desde um processo de articulação com parceiros, pessoas que podem ajudar materialmente, e também de buscar trazer a própria comunidade para fazer acontecer. E, além disso, a gente conseguir ir ali também, a partir do contato de quem tanto vai ali para pedir comida, para pedir ajuda, essa pessoa também começar a ser construtora do projeto, né? Não só uma beneficiária, mas também ir ali ajudando no desenvolvimento das tarefas. Então, elas precisam de serem valorizadas, né? As cozinhas, tanto por atender essa demanda emergencial da população, mas também por estarem contribuindo nesse processo da organização social. Lá na Vila Barracão mesmo, bem perto da cozinha, a gente já está com a iniciativa de um cursinho popular. E as pessoas que vão estudar lá, os jovens, né, que vão estudar para o Enem, já jantam na cozinha. Então, é uma iniciativa que pode nos ajudar a ir construindo outras também e ter um maior processo ali de integração da comunidade que vai se colocando ali em luta coletiva pelos seus direitos. No mundo onde a gente vê o crescimento de ideias conservadoras e individualistas, a experiência das cozinhas solidárias é um pouco de esperança andando na contramão, né, gente? As cozinhas unem, juntam, fazem a solidariedade circular entre os trabalhadores e trabalhadoras. Elas mostram que a saída é sempre melhor pelo coletivo. A Paulinha fala pra gente também um lema, nós por nós, que é uma filosofia vivida na prática nessa experiência. As cozinhas colocam bem em movimento um lema que o Levante gosta muito, que é o nós por nós, que é a gente mesmo fazendo por nós, pelo povo. É incrível você acompanhar o processo, porque elas estão nas periferias, são mulheres periféricas, pessoas que têm pouco, mas tem tanta generosidade, né, no fazer, não medem esforços, né, e buscam também envolver a comunidade, né, as pessoas entenderem que para aquela comida estar na mesa, para aquela comida estar servida, precisa de um trabalho coletivo, né? As tias, que são as cozinheiras, né? As articuladoras, as condutoras do processo, elas fazem de um tudo, né? Para dar certo. Mas só elas sozinhas não dão conta, né? É muito serviço. E precisa, de fato, de mais pessoas envolvidas. Então, as cozinhas são um exemplo de que essas ideias, né? De individualismo, de cada um por si, elas não dão respostas para as necessidades das pessoas. Os nossos problemas individuais, eles são coletivos e a resolução desses, né, perpassa também pela coletividade, pela organização, por se colocar em movimento, da gente se entender e se enxergar enquanto povo, enquanto classe, e que busca o nosso bem comum. Então, as cozinhas é um grande exemplo do como a verdadeira solidariedade somos nós mesmos, o povo brasileiro, e aqui o povo gaúcho que constrói. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições, acontecem daqui a pouquinho, em outubro. Bom, daqui a pouquinho é modo de falar, mas quando a gente piscar já vai estar na hora de ir para as urnas. E antes disso, acontecem as convenções partidárias. E olha só que interessante, gente. Interessante não, preocupante. 6 capitais brasileiras não tem nenhuma candidata mulher para a prefeitura. Quem vai trazer mais informações para entender esse panorama é o nosso repórter Douglas Matos. Um levantamento feito pelo Brasil de Fato mostra que até o momento não há pré-candidaturas de mulheres em 6 capitais brasileiras. Cuiabá, no Mato Grosso, Florianópolis, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba, Rio Branco, no Acre e Teresina, no Piauí. O cenário pode ser modificado após as convenções partidárias, que ocorrem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, quando as pré-candidaturas serão confirmadas ou retiradas. Assim, os partidos terão até 15 de agosto para registrar os candidatos no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, há 183 pré-candidatos disputando as 26 prefeituras das capitais brasileiras. Desse total, apenas 41 são mulheres, correspondendo a 22%. 1% abaixo de 2020, quando havia 317 candidaturas e 59 eram femininas. A região Sudeste é onde mais mulheres, 10 ao todo, se apresentaram para disputar as prefeituras das capitais. Na sequência, aparece o Norte com 9, Nordeste também 9, Sul com 6 e Centro-Oeste com 4. Em apenas 2 capitais, Aracaju em Sergipe e Porto Alegre no Rio Grande do Sul, as mulheres serão a maioria entre os pré-candidatos.
Na corrida eleitoral pela Prefeitura porto-alegrense, devem ser 5 mulheres contra 3 homens. Já a população de Aracaju pode ter um pleito com 4 pré-candidaturas femininas e 3 masculinas. Apenas 5 mulheres lideram a corrida eleitoral em capitais, de acordo com pesquisas divulgadas até o momento. Rose Modesto, do União Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mariana Carvalho, também do União Brasil, em Porto Velho, Roraima. Emília Correia, do PL, em Aracaju, Sergipe. Janade Vacari, do PL, em Palmas, no Tocantins. E Maria do Rosário, do PT, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A lista completa, atualizada de pré-candidatas nas capitais, está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. O Brasil está entre os países com os piores índices de paridade de gênero na política, isso só olhando para a América Latina. As mulheres correspondem a apenas 18% do total de eleitos na Câmara dos Deputados e apenas 7% no Senado, gente. Quando a gente olha a realidade dos municípios, a situação é ainda mais alarmante. Se liga, 955 câmaras municipais não tem nenhuma mulher eleita. Quase 1.000 cidades pelo país não tem nenhuma mulher dentro da Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras. Bom, tomara que essa realidade mude, claro que isso depende de nós votarmos, escolhemos pensando na trajetória dessa pessoa e tudo que ela pode contribuir, e é fundamental que a gente tenha mulheres para poder debater as políticas públicas do país. O mês de julho marca sempre o Julho das Pretas no Brasil. E também é um mês que tem a celebração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, assim como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra. Tudo isso dia 25 de julho, semana que vem, uma data super importante, mas não ficar só nela. É importante que a gente consiga expandir esse olhar para interpretar que é um mês todo de celebração, que também tem que ser um costume nosso ao longo de todos os dias, né, gente? Bom, a gente vai contar hoje aqui no Bem Viver sobre o Festival Latinidades, que celebra a potência e promove o reconhecimento da mulher negra latino-americana e caribenha. O festival nasceu no Distrito Federal, mas já ganhou asas pelo Brasil e pelo mundo. Ele chega à sua 17ª edição com o tema Vem Ser Fã de Mulheres Negras, e acontece no Museu Nacional em Brasília entre os dias 25 e 27 de julho. A nossa repórter Bianca Feifel, que é correspondente lá em Brasília, tem todos os detalhes e vai trazer um pouquinho pra gente. Ela conversou com a idealizadora do festival, Jaqueline Fernandes, que comentou sobre o tema do Latinidades neste ano. Esse ano o tema do festival Latinidades é Vem Ser Fã de Mulheres Negras, e como nós somos mulheres negras, artistas, ativistas, gestoras culturais, a gente resolveu fazer esse trocadilho, essa brincadeira com Vem Ser Fã, para, na verdade, fazer uma convocação para a sociedade. Reconheça o trabalho das mulheres negras, reconheça a contribuição das mulheres negras. Vamos formar público para prestigiar mulheres negras, para comprar de mulheres negras, fortalecer empreendedoras negras, para ler mulheres negras, para ouvir mulheres negras, para remunerar bem, respeitar os direitos das mulheres negras, para que mais mulheres negras estejam nos espaços de poder, por mais políticas públicas. Então, Vem Ser Fã de Mulheres Negras, de fato, uma síntese do que o Latinidades vem trazendo ao longo desses 17 anos. E, ao mesmo tempo, trazendo como pano de fundo o fato de que ser fã de mulheres negras em uma sociedade racista e machista é revolucionário. É um tema, convocação, é uma síntese do nosso trabalho ao longo dos anos, do chamado que a gente vem fazendo por meio do Festival Latinidades. O que as pessoas podem esperar nessa programação é que o Latinidades é um grande fã de mulheres negras há 17 anos, colocando mulheres negras no palco, em evidência, atrás das cortinas, nas posições de diretoria, nas posições de articulação, no 360 do festival, fornecedoras e empreendedoras. Então, é esperar essa nossa homenagem a mulheres negras, a todas as mulheres negras, inclusive a nós mesmos, que somos uma equipe de mulheres negras. Você pode esperar, como sempre, uma programação multilinguagens, uma programação formativa, uma programação artística de qualidade, gratuita, com shows internacionais, com shows nacionais, com shows locais, com stand-up comedy,
com desfiles, com espaço infantil, com atenção e um cuidado especial com as mães negras. Esse afeto, essa formação política, intelectual e afetuosa. A gente pode esperar mais uma edição da nossa Casa de Mulheres Negras aberta. E neste ano, o Festival Latinidades começou por Salvador, ainda no comecinho de julho. O festival passa ainda por Goiás, além de Brasília, como a gente já mencionou, e também São Paulo. Além disso, também vai realizar uma ação internacional em Londres, olha só que chique, gente, lá na Inglaterra. A ideia do festival surgiu de um incômodo com a falta de representatividade das mulheres negras no Distrito Federal e do desejo de fazer a população conhecer o significado do dia 25 de julho, como a gente comentou, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Sobre esse surgimento e a expansão do festival, a idealizadora do evento, Jaqueline Fernandes, falou um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Desde a criação do Festival Latinidades em 2008, né, o próprio festival ele mudou muito de várias maneiras. A gente tinha um olhar muito local no início, a gente estava incomodada com a falta de representatividade das mulheres negras do Distrito Federal, a gente queria que o Distrito Federal conhecesse a data do 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e a gente percebe logo na primeira edição que não era uma questão, infelizmente, só do DF, que era uma questão das mulheres negras em todo o mundo, essa falta de reconhecimento, de visibilidade e a necessidade, então, de criar nossos próprios espaços, nossas próprias plataformas para formar nosso público, ter o reconhecimento que a gente merece, garantir políticas públicas e mostrar a potência das mulheres negras, a potência do movimento de mulheres negras que tanto tem contribuído sistematicamente para o desenvolvimento social, político, humano do Brasil e do mundo também. Então, o festival mudou de várias formas, ele se torna um festival nacional, internacional. Hoje ele segue em Brasília, mas ele está indo para outros estados cada vez mais. Esse ano a gente tem uma ação internacional em Londres, em agosto. Então, é uma plataforma mesmo, é um festival que é mais do que um festival, que hoje é uma plataforma e que nesse período deu origem a uma organização de mulheres negras que atua ao longo do ano no enfrentamento ao racismo e na luta por meio das artes e da cultura, que é esse espaço estratégico e político, o Instituto Afro-Latinas. Na nossa sociedade como um todo, a gente vê o avanço, né, a ampliação dos debates sobre ação afirmativa, sobre políticas públicas, pelo fim da violência contra a mulher. A gente vê uma ampliação da visibilidade do próprio Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente teve aí, ao longo desses anos, após a criação do festival, a criação do Júlio das Pretas, e que vem, né, de uma rede potente de mulheres negras do Nordeste, isso se expandindo para o Brasil inteiro. A gente vê aí, em 2014, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha se tornando lei, sancionada pela presidenta Dilma, e em homenagem a Teresa de Benguela. Então a gente vê também com isso o fortalecimento de mais um nome negro, mais um nome de uma heroína negra no Brasil. A gente já tinha firmado esse nome de Dandara e agora estamos firmando o nome de Teresa de Benguela. Isso é muito importante por ser mais uma quilombola, e uma quilombola do centro, da região centro-oeste, né, ainda tão invisibilizada nas nossas produções intelectuais, artísticas e como espaços e territórios negros também. Tem muito a ser feito ainda. O racismo, o machismo são cruéis, estruturais, sistêmicos, mas o movimento de mulheres negras, como diz Vilma Reis e Sueli Carneiro, é sem dúvida um dos movimentos sociais mais bem-sucedidos do Brasil, que seguem dando a linha do que é ser progressista e empurrando a esquerda mais para a esquerda. O Latinidades traz uma programação de multilinguagem e é gratuito. São atividades formativas e artísticas, shows nacionais, internacionais e stand-up comedy, além de desfiles. O evento também tem um olhar especial para as mães, trazendo um espaço infantil. Então já sabe, né? O pessoal de Brasília pode colocar na agenda 25 até o dia 27 de julho o Festival Latinidades acontecendo no Museu Nacional, gente. Mesmo que não é de Brasília, vale muito se programar para estar nesse final de semana lá, que com certeza vai ser bacana demais.
Um evento discute a democracia em risco a partir do debate sobre o avanço da extrema-direita no centro do capitalismo. O encontro que acontece em São Paulo vai debater e avaliar o crescimento das pautas conservadoras nas disputas eleitorais nos Estados Unidos e também no continente europeu. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse encontro é ele, Douglas Matos. Os riscos que o avanço do conservadorismo impõe à democracia serão debatidos nesta sexta-feira, dia 19, num encontro promovido pela Fundação Rosa Luxemburgo, a editora Expressão Popular, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o Brasil de Fato. A partir das 6h30, 18h30, o evento ocupa o auditório da Casa Cultural do Povo Brasileiro, na altura do número 806 da Alameda Notman, na região central da cidade de São Paulo. Com o título Democracia em Risco no Norte Global, o avanço da extrema-direita no centro do capitalismo, o debate convida a reflexão sobre o avanço da extrema-direita no mundo. Na lista de convidados e convidadas estão o deputado alemão Ferhat Kosak, do partido Die Linke, da militante Monique Murga, do Partido Comunista Francês, e da organização The People's Forum, que reúne iniciativas da classe trabalhadora e de comunidades marginalizadas do mundo todo. A entrada é gratuita e quem quiser participar pessoalmente pode se inscrever. O link está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. O evento terá transmissão em português pelo canal do YouTube da Fundação Rosa Luxemburgo e em alemão e inglês pelo Zoom. Em uma avaliação da maior amplitude de pautas conservadoras nas disputas eleitorais dos Estados Unidos e da Europa, o encontro deve buscar possibilidades de respostas do campo progressista para essa realidade. E a partir do cenário político observado nas nações mais ricas do norte global, investigará caminhos que podem ser percorridos pela esquerda para combater o avanço do extremismo, da xenofobia e das violações aos direitos humanos. Premiado pela solidariedade internacional, o evento também tem o objetivo de buscar maneiras de aprofundar conquistas populares, sociais e ambientais para responder à crise sistêmica do capitalismo no planeta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. Quem estiver na cidade de São Paulo pode participar do evento gratuitamente na sexta-feira, dia 19 de julho, sexta-feira agora, né, gente? A atividade acontece a partir das 18h30, 6h30 da tarde, no auditório da Casa Cultural do Povo Brasileiro, fica na região central de São Paulo. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h da manhã. A gente chega aqui pela radiobrasildefato.com.br, um pouquinho depois, à 1h da tarde. Quem está junto com a gente é a nossa parceira de primeira hora, na RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, aqui em São Paulo. Mas para o mundo inteiro a gente está pela internet, você pode ouvir o nosso programa também nas principais plataformas de podcast. Infelizmente, o veneno ainda está muito presente no dia a dia da alimentação do povo brasileiro. A gente fala agora sobre o glifosato, que é o principal ingrediente ativo dos agrotóxicos, muito utilizado no mundo e mais vendido no Brasil. A gente vai entender como a Monsanto, essa empresa, impôs o uso dessa substância cancerígena na agricultura e o motivo dele não ter sido proibido até agora no Brasil. Quem apurou esses detalhes foi nosso repórter Carolina Oliveira e Douglas Matos está aqui para explicar para a gente. O glifosato é o principal ingrediente ativo de agrotóxicos largamente utilizado no mundo e o mais vendido em território brasileiro. A substância passou a ser produzida na década de 70 para matar ervas daninhas, que são aquelas plantas que nascem de maneira espontânea nas lavouras e prejudicam o surgimento dos produtos cultivados, como soja e milho.
Mais tarde, porém, estudos científicos apontaram as primeiras relações entre a substância e o surgimento de doenças graves em humanos, além de danos ao meio ambiente. O uso do glifosato só se tornou possível a partir do surgimento de sementes geneticamente modificadas, as transgênicas. Mas, com as alterações nas sementes, passou a ser utilizado em larga escala. Atualmente, mais de 100 agrotóxicos têm o glifosato na composição. Hoje, o Roundup é a referência em agrotóxico à base de glifosato. A bioquímica foi comprada em 2018 pela alemã Bayer por 66 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 346 bilhões de reais, se tornando então a maior empresa de pesticidas e sementes no mundo. Em 2015, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, órgão ligado à OMS, Organização Mundial da Saúde, publicou um relatório no qual afirma que o glifosato é um agente potencialmente causador de câncer, mais precisamente o linfoma não Hodgkin, considerando a literatura já existente. No primeiro semestre deste ano, 4 organizações de países da América Latina e uma da Alemanha se juntaram para denunciar a Bayer na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, isso pelos impactos do agrotóxico glifosato no meio ambiente e na saúde humana. Elas relatam que o uso intensivo de agrotóxicos contamina rios, alimentos, animais e povos indígenas. Também afirmam que há o desaparecimento de espécies silvestres de pássaros, abelhas, borboletas, animais de caça e diminuição no número de peixes nos rios. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chegou a emitir algumas restrições ao glifosato, mas manteve a autorização do produto. E as regras de uso dos produtos que contêm o glifosato, como por exemplo a distância da área de aplicação do veneno para rios e córregos, dependem de cada marca. Não há também uma lei nacional para regulamentar como os agrotóxicos devem ser utilizados, e cada estado e município pode editar as suas próprias regras. Para se ter uma ideia, hoje somente o Ceará proíbe a pulverização aérea dos agroquímicos. Essa prática é proibida na União Europeia desde 2009. Larissa Bombardi, professora associada do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo, afirma que a regulamentação brasileira para o glifosato não é nem de longe o suficiente. A pesquisadora menciona os valores de referência toxicológicos da Anvisa para o glifosato, que permitem um limite do agrotóxico de 5.000 vezes mais do que o limite autorizado na União Europeia para água potável. Autora do Atlas, uma geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e suas relações com a União Europeia, ela afirma que, além de uma legislação insuficiente, retrocessos têm sido implementados. Não há uma evolução no cenário de regulamentação, porque tem um lobby enorme. Eu acredito que seja porque justamente tem um lobby muito forte das indústrias de agroquímicos em parceria com os grandes proprietários rurais, que forçam com que a legislação, além de não evoluir, regrida. Como exemplo, a pesquisadora cita a aprovação e sanção do projeto de lei 1459/2022, apelidado de PL do Veneno. Na prática, essa legislação concentra toda a autoridade sobre os agrotóxicos no Ministério da Agricultura, historicamente controlado por ruralistas. Bombardi, que também integra o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, chama a atenção para as isenções fiscais que são concedidas aos produtos. Hoje é uma redução de 60% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e a isenção total do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para determinados agrotóxicos. As duas tributações devem ser substituídas por novos impostos, de acordo com a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. A professora Larissa Bombardi lembra, no entanto, que não há previsão de que os agrotóxicos deixem de ter isenção, isso segundo as regulamentações da reforma em debate atualmente. Essas indústrias, elas atuam de forma muito forte, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Também não temos boas notícias da Europa em termos de regulação. A Europa deu um passo atrás agora no Green Deal, no Acordo Verde, cedendo à pressão dos movimentos dos agricultores em parceria, com essas indústrias de agroquímicos, voltando atrás na ideia de
diminuir 50% do uso de agrotóxicos nos próximos anos. Também deu outro passo atrás renovando a licença do glifosato. É nesse cenário que no Brasil a Bayer lidera o mercado de agrotóxicos, bem como de sementes geneticamente modificadas. Dados da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida mostram que dos 2.007 novos produtos registrados no governo Bolsonaro, de 1º de janeiro de 2019 a 20 de novembro de 2022, 30% são proibidos na União Europeia. Outro dado utilizado na denúncia contra a Bayer é que em 2019 foram contabilizadas mais de 8.400 intoxicações por agrotóxicos. Isso representa um aumento de 109% em relação a 2010. Entre as crianças de 0 a 14 anos, foram mais de 9.800 intoxicações de 2010 a 2021. 91 delas morreram. Na União Europeia, em 2023, os 27 Estados-membros que compõem o bloco se reuniram para decidir sobre a proibição do agrotóxico. Distante de um consenso, porém, a autorização da produção e comercialização do glifosato foi prorrogada por mais 10 anos, até dezembro de 2033. Na ocasião, a Alemanha era o país relator da análise de renovação. Karen Friedrich, especialista em toxicologia e saúde ambiental no Departamento de Imunologia da Fiocruz, afirma que tanto a agência reguladora alemã quanto a da União Europeia deram maior peso aos estudos sobre os impactos do glifosato produzidos pelas próprias empresas bioquímicas, desconsiderando os achados científicos da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. E agora, mais recentemente, renovou novamente, num contexto, que acho que é importante a gente estar justamente numa data, onde teve há 2 dias atrás a eleição do Parlamento Europeu. Essa última renovação do glifosato, por exemplo, também se deu no momento em que os agricultores europeus, principalmente na França, fizeram movimentos, tratoratos, enfim, reivindicando que flexibilizassem as legislações ambientais na Europa, e aí o glifosato está dentro desse contexto, justamente para tornarem, serem mais competitivos no mercado internacional. Então você veja assim como que todo esse avanço aí, da destruição ambiental e avanço dessa linha ideológica, de extrema direita e tudo, avança para destruir a legislação. Das palavras da especialista em toxicologia, as decisões não são embasadas cientificamente. A decisão ela não é científica, ela não é técnica científica. As agências reguladoras funcionam de um modo no mundo inteiro, as empresas, as grandes indústrias, elas têm esse espaço, e voz nesses processos decisórios, e isso, vamos dizer assim, com muitas aspas, sem aspas, na verdade isso é permitido dentro do sistema capitalista, só que você não vê ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma questão de suma importância, a gente não vê o mesmo espaço, por exemplo, para organizações de trabalhadores, de organizações de proteção ambiental, de forma geral. Na Alemanha, uma das promessas do primeiro-ministro Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, em dezembro de 2021, ano em que foi eleito para assumir a chancelaria alemã, era de acabar com a produção e a comercialização do glifosato até o ano passado. As organizações relacionam a demora principalmente ao Partido Liberal, que junto do Partido Verde forma a coalizão de centro-esquerda do governo, por barrar projetos no sentido da proibição do agrotóxico. Outros países europeus têm algum nível de restrição ao químico, mas sem uma proibição total, tendo em vista que não há consenso sobre se os países membros da União Europeia podem legislar sobre o assunto a despeito das decisões do Comitê Europeu. Na França, o uso do glifosato por particulares está proibido desde 2019, bem como nos Países Baixos e na Bélgica. Em Portugal, a proibição é para espaços públicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Aqui no Bem Viver é claro que a gente vai continuar acompanhando essa questão e sempre trazendo novas informações para todo mundo que está nos acompanhando. Afinal, a gente sabe que com agrotóxicos nos nossos alimentos, nos rios e nas florestas, não é possível existir bem viver.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pela internet na nossa radiobrasildefato.com.br. Um pouquinho depois é a vez da nossa parceira Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM, transmitir nosso programa aqui para São Paulo. Mas lembrando que o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o programa fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.